Um índice em si, para a gente, na perspectiva de banco de dados, é um arquivo novo, ou mais que um arquivo, como a gente vai ver daqui a pouco, que tem como objetivo ajudar a localização mais rápida dos dados dentro de uma tabela. Para levar para a memória do computador, a gente já começou a estudar essa parte de projeto físico, então localiza no HD ou no pendrive, ou seja, no recurso de armazenamento secundário, localizou onde está, leva em blocos para a memória. Aí o usuário, o computador, aí todo mundo consegue mexer no dado. Enquanto não tem na memória, não tem acesso. Feito isso, as informações vão estar lá no recurso primário, ou seja, mais rápido do computador manipular essas informações. Do que a gente vinha estudando, o índice então cria um novo arquivo, então além do arquivo de dados, seria o que a gente chama de arquivo de índice, com esse objetivo em específico, que é altamente relevante para banco de dados. Desempenho, achar com rapidez o que estão procurando. E nem sempre é um select, como a gente já comentou em aulas antigas, inclusive banco 1, para você apagar uma tupla, um conjunto de tuplas, a primeira coisa que tem que fazer, achá-la. Ou para fazer um update, ou para inserir, opa, inserir não. Inserir, a gente vai colocar lá como se fosse o último registro. Verdade? Não. Porque a gente já começa a retomar o nosso assunto aqui, ó. Depende fisicamente como estão armazenados as tuplas, os registros em cada arquivo. Se eles têm uma ordem, uma organização, então não é colocar em último. Tem que verificar como essa organização funciona para procurar o lugar mais adequado para colocar a tupla nova. E a partir desse slide aqui, então lá no 12 da aula 11, é que a gente parou. Existem aí dois tipos de índices para fazer o armazenamento e o acesso mais rápido. O primeiro ali chama ordenado. A ideia dele é simples. A gente vai ter os arquivos respeitando certa organização. Falou em arquivo, a gente está sempre falando na parte física. E o hash, que aí já já a gente aborda ele, para eu também ter uma noção aí, quem já viu, ou já falou, já viu algum comentário sobre em alguma disciplina sobre hash. Então vamos começar com o que é mais simples. Vamos procurar entender esse cara aqui, ó. Então ele está falando, baseia-se na ordenação de algum valor. Então, por exemplo, você cria uma tabela e a tabela tem uma chave primária. Isso quer dizer que as tuplas estão guardadas na ordem da chave primária? Claro que não. Fisicamente é uma coisa e logicamente é outra. Então, como é que normalmente uma tupla é guardada dentro de um arquivo? Na ordem de inserção. Isso significa que não tem ordem nenhuma, porque nós não vamos descobrir qual foi o cara que inseriu primeiro, a menos que o registro guarde o dia e a hora em que foi inserido. Mas isso não tem que ter todo o registro, toda a tupla nova tem que ter essa informação. Só quando é necessário para o projeto lógico do dado, do banco de dados. Algumas características aqui, ó, que são relevantes a gente começar agora a entender melhor como o banco trabalha. Então, vou olhar aqui, ó. Não existe uma técnica melhor, sendo cada técnica mais adequada ao que você vai fazer com os dados que estão guardados. Cada técnica deve ser sempre avaliada usando alguns aspectos, alguns fatores. Aqui tem alguns, são só esses? Não. Então lá, tipo de acesso. O que quer dizer tipo de acesso? A pessoa vai acessar o dado para quê? Para apagar, que ele usa muito? Para simples consulta? Para ficar modificando? Tempo de acesso, quanto tempo ele vai estar usando aqueles dados? Tempo de inserção, tempo de exclusão, sobrecarga de espaço. Então, se tem um banco de dados que está meio sem espaço. São alguns dos aspectos importantes, tem os comentários na frente de cada um.